Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de novo no nosso ATPC da Educação Especial. Conforme o recadinho do secretário aí, o curso Multiplica SP #professores. Quem quiser mais informações, tem o QR Code aí do lado, tá bom? Acessem, não esqueçam. E voltando aqui para o nosso ATPC, eu sou a Viviane de Almeida, formadora aqui da EFAP. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou toda de preto. Estou de calça preta, blusa preta, só o sapato que é bege. Não estou só. Eu tenho 1,60 m, sou corpulenta e eu não estou sozinha. Hoje eu estou com o Jefferson. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma ATPC de Educação Especial. É prudente falar que o curso Multiplica São Paulo, #professores, vai acontecer para os professores das disciplinas regulares, mas o nosso canal aqui da Educação Especial fica ativo até dezembro. Então a gente vai ter ainda formações até dezembro para que vocês possam se deliciar aí com o que a gente vai apresentar para vocês e, claro, formações muito especiais. Bom, eu sou um homem cis de estatura alta, tenho 1,82 m, pele parda, olhos castanhos, cabelo cortado à máquina, utilizo barba. Hoje estou usando uma camisa preta com botões brancos. A nossa ATPC de hoje é uma ATPC muito especial, mas a gente não poderia começar falando dessa ATPC sem dizer que ontem, dia 24 de abril, foi Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Então, quero agradecer aos intérpretes de Libras, aos professores da Sala de Recursos que atuam com os estudantes com deficiência auditiva. Parabéns pelo trabalho de acessibilidade comunicacional que vocês oferecem dentro dos espaços escolares. E aqui, não poderia deixar de agradecer o Marco e a Elisângela, que estão fazendo a interpretação em Libras para a gente. Nosso tema hoje é descalculia. E convidamos uma pessoa muito especial, que é a psicóloga Áurea Gonçalves. Ela é psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, faz parte da Associação Brasileira de Dislexia. Ela integra essa equipe maravilhosa e ela está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema que é muito caro e aparece nas escolas e muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, para poder começar aí a nossa TPC, vamos falar dos nossos objetivos, do objetivo da nossa TPC, que é promover reflexão sobre a descalculia, a fim de compreender a descalculia do desenvolvimento para atuação pedagógica e apoio técnico aos profissionais da unidade escolar. Todos nós sabemos que transtornos e distúrbios de aprendizagem não são sujeitos de direito aos serviços da educação especial. Mas no ensino colaborativo, muitos de vocês podem atuar auxiliando os professores nas intervenções necessárias para que esses estudantes consigam superar as suas dificuldades. Áurea, tudo bem? Bem-vinda, bom dia. A palavra é sua. Bom, eu vou começar fazendo a minha descrição, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, meus cabelos são ruivos, infelizmente não são naturalmente ruivos. Eu gosto muito de acessórios, eu estou usando um colar que tem umas gotas em tons de azul.
brincos azuis e uma camiseta que é um azul marinho bem escuro. Então, podemos começar, né, Jefferson? Podemos sim, fique à vontade, a palavra é sua. Eu gostaria que vocês me ajudassem passando os slides, então. Então, nós vamos conversar, o Jefferson já apresentou sobre um pouquinho do meu currículo, e eu espero contar para vocês um pouquinho sobre o que é a descalculia, sobre as causas do mau desempenho em matemática, um pouquinho das características da definição desse transtorno específico e, e também um pouquinho de atividades, né? Tudo a gente vai mostrar um pouco, mas que vai dar base para vocês. Pode passar o slide, por favor. Então, são várias as causas de um mau rendimento, um mau desempenho em matemática, né? Ah, ele está indo mal em matemática. Pode ser por causas intrínsecas, neurológicas, né? Ou não neurológicas. Então, as causas neurológicas, onde entra a descalculia como distúrbio primário. Então, a gente coloca a descalculia do desenvolvimento, que eu vou falar descalculia para ficar mais fácil, e a acalculia, que quando se perde por uma lesão, por um acidente, a habilidade matemática. E pode ser secundária a um outro transtorno, né? Então, uma pessoa que tem síndrome do X frágil, alcoólica fetal, e tem dificuldades em matemática, mas não é o transtorno principal. E existem as causas não neurológicas, que são fatores externos. Por exemplo, fatores escolares, muita mudança de professor, muita mudança de escola, algum fator familiar, social, e a ansiedade matemática. Então, todos essas variáveis, né, todas essas questões podem causar uma dificuldade na matemática ou um desempenho não satisfatório. O próximo, vamos para a definição da descalculia. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é um distúrbio específico na capacidade de adquirir as habilidades matemáticas básicas, do processamento numérico, do cálculo. É importante dizer que tem um caráter hereditário, está presente desde a infância, porque é congênito, e não é resultado, então, de ensino inadequado ou de um transtorno global, um déficit intelectual global ou questões emocionais. Pode ir para o próximo, por favor. Então, é um déficit seletivo dessa capacidade de mexer com os números, de reconhecer a numerosidade, a magnitude, e gera um impacto negativo no desenvolvimento daquela pessoa e da compreensão de tudo que tem a ver com os números, e gera um impacto negativo na vida mesmo, né? Porque a matemática está em tudo. Vamos para o próximo, por favor. Então, segundo eu mostrei a definição da Associação Americana de Psiquiatria, e tem a definição do DSM-5, que é o Manual dos Transtornos, e que a gente segue ali os critérios que são apresentados ali. Então, eles falam que está dentro dos transtornos específicos de aprendizagem. Então, eles mostram 4 critérios, primeiramente, que se referem à dislexia, o transtorno de leitura e escrita. E depois, a partir dos 5, eles falam do transtorno da matemática. É importante para o profissional que está tentando diagnosticar a descalculia, verificar se esses sintomas, que a gente vai conversar a respeito, acontecem há pelo menos 6 meses, e se foi feito algum, mesmo com uma intervenção, ou seja, são resistentes à intervenção. Pode seguir, por favor. Ai, volta um pouquinho, desculpa, acho que eu não falei. Então, o que afeta? É importante, eu destaquei ali, transtorno específico. Então, quem tem a descalculia tem uma dificuldade na matemática, não significa que tem dificuldade
em todas as outras questões. É específico. Pode ter comorbidade, né? Pode ter outros transtornos, vou falar um pouquinho mais tarde, mas é específico e afeta a aquisição das habilidades numéricas, né? Então, tem uma dificuldade em dominar entender o número, entender a posição do número e o raciocínio matemático, a dificuldade de aplicar aquilo que ele está aprendendo para resolver problemas e aplicar na resolução de exercícios e no dia a dia. Pode ir para o próximo, por favor. Então, existe um contínuo de gravidade, né? Pode ser mais moderada, pode ser mais severa, e não é porque foi mal ensinado, e não decorre de deficiência intelectual. Tem uma prevalência de 2 a 5% na população. Essas estatísticas sempre dependem do estudo que foi feito, né? Então, entre 2 e 5% da população, e é diferente de uma dificuldade em matemática, dificuldade num conteúdo específico. Ele vai mal em matemática, ele não entendeu fração. Mas, se você explicar, fizer algum reforço, algum apoio, alguma aula, ele supera isso e vai para frente. Então, é diferente. A descalculia é uma dificuldade que é mais permanente, né? É claro que com intervenção há melhora, mas é permanente. A gente não tem mais descalculia. E é diferente de ansiedade para matemática, que aí envolve mais questões emocionais. Podemos ir para o outro, por favor. Então, as principais áreas envolvidas nesse transtorno é a dificuldade com o senso numérico, com a memorização dos fatos numéricos, precisão ou fluência de cálculo e precisão no raciocínio matemático. Pode ir para o outro que eu vou falar de cada um. Então, o senso numérico é essa habilidade de entender os números, a magnitude dos números, essa orientação, essa sequência, né? Então, essa linha mental, eu pus aqui uma linha, então tem o 0, a posição do 86, que está mais perto do 100 do que do 0. Então, essa linha mental, essa sequência dos números, quem não tem dificuldade vai automatizando. E para quem tem mais dificuldade, isso é mais difícil. Só para ilustrar, eu fiz avaliação de uma jovem que estava no 3º ano do ensino médio. Então, eu fiz, uma das queixas era dificuldade com a matemática. E eu pedi para ela colocar alguns números na reta numérica, 3º ano do ensino médio. Então, eu coloquei alguns números, coloquei número decimal, coloquei número fracionário, mais uma fração, eu pus 200 sobre 2. Ela não conseguiu entender e posicionar na reta numérica. Então, a gente que lida com essas pessoas, quando fala assim, parece, imagina, mas é uma dificuldade, ou precisa pensar muito, né? Não é uma coisa que flui automatizada. Pode ir para o próximo, que é a dificuldade... pulei aqui uma parte. Também entender, né? O número 7, ele pode estar escrito, ele pode estar o algarismo, ele pode estar desenhado 7 bolinhas. Então, perceber, fazer essa transcodificação não é uma coisa automatizada. E comparar a grandeza, o que é maior que o quê? 12 é maior que 10, ou crianças mais velhas, números maiores, né? Dificuldade com números maiores, também a gente observa. O próximo, que é a memorização dos fatos numéricos. Então, essas continhas mais básicas, por exemplo, tudo que dá 10, 6 mais 4, 3 mais 7... Então, não fica automatizado. Às vezes, você acaba de fazer com a criança 3 mais 7. Aí, 7 mais 3, ela precisa contar ou nos dedos, ou fazer a conta. Entender essa, né, que 2 mais 3 e 3 mais 2 é o mesmo resultado.
e adições simples, então não memorizam essas continhas, o que leva a uma lentificação, né, quando precisam fazer alguma conta. Não é que não consegue fazer conta nenhuma, consegue sim, né, mas demora mais, precisa de usar vários recursos. A próxima dificuldade que eu já estou falando um pouquinho aí é essa lentidão, essa pouca fluência no cálculo, né? Então, demora, precisa de recursos que a gente chama de estratégias mais primitivas, como contar nos dedos ou fazer risquinho, usar essas ajudas. Não que contar nos dedos seja um absurdo, ajuda, só que a chance de errar aumenta, né? E essas crianças se atrapalham, elas se perdem, tem que voltar, então dá uma lentificação. Podemos ir para a próxima. Então, o raciocínio aritmético, né? Dificuldade de perceber problemas de mais de uma etapa. É de mais? É de menos? Né? Fica aquela dúvida. O próximo. Lembrando que quando a gente fala de resolver problemas, tem as questões dos procedimentos matemáticos que a criança precisa dominar, tem a questão de linguagem também, né? E a linguagem matemática, que tem algumas particularidades, e é importante a gente fazer essa tradução da linguagem, né? Porque a criança se perde um pouco por não entender. Isso a gente está falando, eu estou me dedicando à descalculia, né? Mas tem caso de criança que tem dislexia e descalculia. Aí, dois transtornos, e fica mais difícil uma resolução de problema. Então, que características a gente pode observar? Na pré-escola já dá para perceber alguma coisa? Sim, e quanto mais cedo a gente percebe, melhor para a gente fazer a intervenção. Então, a contagem é super importante para os passos seguintes para a matemática, né? E a gente percebe na pré-escola aquela criança que tem dificuldade de contar, às vezes está subindo no escorregador, 1, 2, contando os degraus, né? E não consegue o 3, pula para o 4. Então, tem essa dificuldade na sequência. Dificuldade de perceber maior, menor, aquilo que eu estava falando do algarismo, de quantidades, o 4, que é o 4 que eu faço assim com o dedo, é o 4 que eu escrevo, né? Então, tem muita dificuldade e a gente percebe principalmente na contagem. Vamos para o próximo. Então, não sei se tem gente da educação infantil, mas é importante vivenciar os números, né? A gente fala muito das atividades de alfabetização, mas essa alfabetização numérica, a numeracia, é fundamental que seja trabalhada na educação infantil, para quem tem dificuldade, para quem não tem também, né? Então, contagem, sequenciação, posição, vai fazer a fila, quem quer mais alto, quem quer menos alto. Então, trabalhar essas habilidades visoespaciais, que vão ser importantes depois para fazer as continhas, trabalhar a numeracia, então, né? E a gente aponta pouco material que se tem, mas foi lançado agora um livro sobre numeracia para essas séries iniciais, não sei se eu posso falar editora, mas está bem interessante. Vamos para o próximo. E aí, no ensino fundamental, né, as coisas ficam um pouco mais evidentes. Então, dificuldade para aprender a continha, para decorar aquilo que eu vinha dizendo das continhas básicas que dão 10, confundem, falham em identificar os sinais e usar corretamente. Quando vão contar, eles vão contando e, de repente, tem que voltar até o 1,
né? Eles falam, não fazem aquela conta, 9 na cabeça, depois mais 5 e conta. Não, tem que voltar para o 1. Falham em entender maior, menor, quantidade, proporções, aquilo da linha numérica e medidas. Isso para séries já mais para frente, né, no quarto, quinto ano, que começa a aprender metro, transformar em quilômetro, horas. Então, é muito difícil. Pode passar. Leitura do número, essa transposição, né, daquele número que estão lendo para pôr em algarismos, colocar corretamente, mesmo na hora de fazer uma conta, transportar um número, transportar corretamente, o espaço, às vezes vão fazer uma conta, é tudo confuso, apaga, faz por cima, então vai aumentando a probabilidade de erro. Eu já falei sobre ingredientes e uso de estratégias nem sempre eficazes na hora de resolver os problemas. Então, aqui tem uns exemplos. Olha só essa primeira conta. A criança não colocou unidade embaixo de unidade, aí fez a adição, somou 3 com 3, deu 66. E não tem essa percepção do erro, isso precisa ser ensinado. Olha, é possível um resultado assim? E na outra conta, é uma falha de procedimento, né? Somou o 9 com o 6, ok, 15, já colocou ali, depois somou o 4 com o 3 e deu 7 e não percebeu, porque não sabe direito o procedimento e essa coisa de que cada casinha só vai poder pôr um algarismo, então essas coisas têm que ser muito repetidas, né? O passo a passo tem que ser dito e repetido. Podemos passar, que tem mais característica. Então, essa lembrança, o valor posicional do número, ali como eu estava mostrando, né, que não percebe o que é unidade, o que é dezena, que no número 328, o 2 representa o quê, né, que ele está representando uma dezena, assim, quando tem 0, 105, 150, ou não consideram o 0, qual número é maior, então se entram numa sala, se tem muita gente, fala, tinha umas 5.000 pessoas, né, então, e na verdade tinha o quê? 100. Então tem uma dificuldade nessa percepção das magnitudes e memorizar os procedimentos. Então a tabuada é uma questão difícil, e passagem do tempo, organização temporal. E importante é que, às vezes, essas crianças, esses alunos, esses aprendizes, eles até conseguem produzir essa resposta que está sendo esperada, mas eles ficam muito inseguros, né? Então, fazem sem confiança e sempre acham que não está certo. Podemos ir para o próximo. Então, aqui tem mais alguns exemplos. Ali era uma subtração, né? Esse primeiro exemplo que está aí. E a criança pegou o número maior e tirou 4 do 5, né? Tem alguns números invertidos. Sempre lembrando que uma característica isolada não caracteriza um transtorno, né? Então, ele inverte os números. Espera aí, quantos anos ele tem? É só isso que está acontecendo? O que mais está acontecendo, né? Mas pode ser uma das características. E na continha de baixo, acho que ele ignorou o 0, né? Somou 2 mais 1, 7 mais 3, 10, mas 0 não vale, então botou um só. Pode ir para o próximo. E continua no ensino médio? Sim, lembra que eu falei daquela menina do 3º ano do ensino médio? Na vida adulta, continua também. É claro que se houve intervenção, há uma melhora, né? E a pessoa desenvolve algumas estratégias, mas ainda há essa dificuldade nas operações básicas, nos cálculos mentais, demora mais para ver uma tabela, um gráfico,
aplicar um conceito para dinheiro, sabe? Fazer tem 10% de desconto. Isso a gente está mais acostumado, né? Faz essa conta mais rapidamente. E essas pessoas não. Mexer com ingredientes, quanto que vai, o dobro. Tem problemas para encontrar abordagens diferentes para a resolução de problemas, resolve sempre desse jeito. E tem preferência pela adição. E dificuldade para preencher cheque, hoje em dia essa dificuldade é uma dificuldade a menos, né? Porque a gente, graças a Deus, quase não faz mais cheque. E para aplicar a matemática em situações de dia a dia, fica constrangido quando tem que calcular gorjeta para o garçom. Então, são situações que não são tranquilas, né, para esses adultos e jovens do ensino médio. Muito bem. Então, tem lentidão, tem dificuldade de memória de curto prazo para decorar sequências, né, fórmulas, tabuadas, recordar. Eu atendo um garoto que tem descalculia, então, antes das férias, ele estava no 4º ano, estava fazendo a divisão por um algarismo corretamente, a multiplicação. Volta das férias, ele já faz uns absurdos ali na conta. Daí você retoma o procedimento e aí ele vai. Confusão com símbolos, dificuldade nas palavras, né? Soma, adição, e tendência a passar mal os números, né? Cada vez que vai numa expressão, por exemplo, se atrapalham. Então, esses são uma síntese das principais questões que aparecem. Vamos para o próximo, por gentileza. Então, são vários déficits cognitivos que estão associados à descalculia. Déficit de memória de trabalho, né, de visual, visoespacial, na linguagem, nas funções visoespaciais, na numerosidade e nas funções executivas, né, na atenção, na memória de trabalho, manter aquele procedimento na cabeça para sequenciar, gerenciar o exercício que ele está fazendo. Então, todas essas questões estão associadas à descalculia. Isso aí é assunto para uma aula, tá, gente? Eu estou só para não dizer que eu não falei, tá bom? E quais comorbidades, ou seja, quais outros transtornos podem estar associados à descalculia? O mais frequente é a dislexia, de 30% a 40% das pessoas com dislexia têm descalculia. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a gente fala a sigla TDAH, de 20% a 30%, a disgrafia, a ansiedade matemática e a descalculia. Quando eu aprendi lá, muito tempo atrás, falava que não podia existir isoladamente, mas hoje a gente sabe que pode, sim. Então, pode ir. Então, a gente viu que os prejuízos não são só na hora que a pessoa está na escola, né? Tem prejuízo no nível individual, porque começa a se achar, eu não consigo, eu não dou para isso, às vezes queixas psicossomáticas e sintomas psiquiátricos. No nível do trabalho e da escola, transtorno de aprendizagem, baixo rendimento, no trabalho, dificuldade, começa a evitar determinados cargos, determinados empregos e até sai daquele trabalho de medo ou porque não acha que não vai dar conta, e até a formação superior interfere na escolha, né? E em casa também, a cobrança familiar, pelas dificuldades escolares, e num adulto, né, dificuldade ali com as questões financeiras, pode fazer escolhas ruins. E no meio social, porque começa a evitar algumas coisas, e as questões emocionais começam a interferir. Então, os transtornos, né, como diz a palavra transtorno, né, abarcam as várias situações, né, uma pessoa.
O próximo, por favor. Então, assim, ele está com dificuldade de matemática, ele tem descalculia? Não, a gente viu que tem uma porcentagem da população que tem. E existe a ansiedade para matemática, que vale a pena falar assim, um slide, né, aqui hoje, que é aquele medo, é uma ansiedade que dá reações até psicossomáticas, a pessoa sua na mão, dá dor de estômago, dor de barriga, não quer ir, né? E sabe que vai ter aquela prova de matemática, passa mal, e é outra área cerebral que é envolvida, é a amígdala, a área das emoções. Mas é claro que uma criança que tenha dificuldade, que não memoriza tabuada, não lembra como faz a multiplicação, a divisão, é muito comum ter como comorbidade a ansiedade matemática, né? Então, pode caminhar junto. Vamos para o próximo. E aí, né, gente? O que faz com uma criança dessa em sala de aula? O próximo. Será que vocês conhecem essa fórmula? Sei mate? Temos muitos professores, né? Pode ir para o próximo. É uma brincadeira aí, um acróstico que eu fiz para lembrar que não é só conteúdo, né? Envolve sensibilidade, envolve estimulação, o I de intervenção, uma mediação, o M de motivação, né? Uma aula legal que você envolva, que não faça um terror, nós vamos ter matemática, o afeto e o treino, né? O uso de estratégias. Então, são questões que, para aprender, são muito importantes, né? A gente aprende pela motivação, pelo afeto. Então, uma criança que já tem a descalculia, que é um transtorno intrínseco, que ela já vem com ele, e se ela tiver um ambiente pouco favorável, então ela terá questões de fora, extrínsecas, que vão prejudicá-la e que vai ser ainda mais difícil a vida dela, né? Então, o professor pode e faz sempre a diferença. Bora lá. Então, retomando, né, os conceitos matemáticos, eles são abstratos, e para criança com descalculia é muito abstrato. Então, você precisa ajudar a organizar essa informação, tornar mais concreta, mais clara, evitar, no uso de problemas, por exemplo, uma história muito longa, com muita descrição, que tira o foco e dificultam a compreensão da criança. Então, o que mais? Fazer síntese no quadro, propor problemas e incentivar que as outras, que as crianças todas deem opinião, outras soluções, pedir, então, para alunos voluntários irem à lousa. Jamais aquele que tem dificuldade não pode pegar ali de surpresa e falar: ô, Joãozinho, vai lá na lousa e resolve, que ele desmaia, né? Permitir a consulta tabuada e o uso de calculadora. Mas ele não devia saber? Ele devia, mas a gente, ao mesmo tempo que vai promover o aprendizado da tabuada, vai permitir que na sala de aula e mesmo em avaliações que ele consulte a tabuada. Explorar as técnicas multissensoriais, né? Quem lida com matemática tem que ter muita tampinha, ainda mais os professores de salas para recursos especiais, né? Tem que ter... Eu, quando no consultório, eu tenho carrinho, eu tenho anelzinho que a gente compra nessas lojas para lembrancinha de festa, e aí faz contagem com isso, conjuntos com isso, vai ficando mais lúdico, mais divertido. Exemplos concretos, sempre que a gente puder trazer para o dia a dia, e o uso de papel quadriculado, aquele papel de 1 centímetro, para a criança poder organizar a continha, ajuda muito. Pode ir para o próximo. Então, encorajar a verbalização durante a resolução do problema, porque tem gente que tem facilidade auditiva. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, e aquilo vai sendo internalizado.
estimativas também é muito bom de praticar, e listar o passo a passo. Vamos para o próximo, que eu quero falar um pouquinho das avaliações ainda. Traduzir essa linguagem matemática, né? Porque a criança não sabe que adição, soma, conta demais, é tudo a mesma coisa, né? E fazer esse negócio de dobro, dúzia. Então, deixar bem clara essa linguagem. Vamos para o próximo, que é... tem uma coisa da matemática, né, gente, que tem aquele negócio de a mais. A mais é... O fulaninho tem 15 figurinhas a mais que o irmão. E as crianças ficam muito confusas quanto a isso. Então, salientar, mostrar como trabalhar isso, né? E não fazer problemas muito complexos, ser um pouquinho mais objetivo essa linguagem na hora dos problemas. Vamos lá, próximo. Então, usar sempre cor, né? Gráficos na lousa, ou salientar os sinais com giz colorido, lápis colorido, e evitar apenas fazer um xizão, tá errado, um vermelhão, né? E bilhetinhos, mais da avaliação, mas tem professor que fala, de onde você tirou isso? Eu vi recentemente numa escola muito conceituada aqui de São Paulo. Então, se a criança tentou fazer um problema, não era o que o professor gostaria, mas se você põe, de onde você tirou isso, assim, você está desencorajando até a tentar, né? Vamos falar os próximos que a gente vai falar da avaliação. Ensinar estratégia, aquilo que eu estava falando. Ai, tá maluco isso, né? Se eu estou fazendo conta de dividir, não pode dar um número maior do que o número que eu tinha. Se eu ia dividir, vou distribuir, dá essa pista. Ai, olha, quando tem distribuir, o que quer dizer? Pode passar ao próximo, por favor. Isso eu já falei, né? Então, o professor pode fazer a diferença. Bora para o próximo, nas avaliações. Tempo extra é importante, a gente falou de lentidão, usar tabuada, linguagem clara e objetiva, que é uma brincadeira, né? Pois reduz a fração. Ele reduziu, foi fazendo a fração pequenininha. Eita! Vamos para o próximo. Espaço para os cálculos, adapte a prova, considere o procedimento e não apenas o resultado correto. Então, a avaliação sempre é um nó. Eu falei algumas coisas importantes, eu não tenho muito tempo, então eu vou passar adiante. Sempre você pode, uma coisa importante, você pode destacar a pergunta do problema, passar marca-texto, já vem para a criança assim, né? Então, a descalculia é um déficit nessas capacidades básicas de entender os números, e existe uma capacidade natural para entender, para reconhecer e manipular esses números, e essa falha dessa capacidade é o que caracteriza. Eu já falei bastante disso, eu vou passar adiante para mostrar um pouquinho, pode ir para o próximo. Seguinte, né? Então, a pessoa com descalculia, ela é inteligente, ela tem um potencial, então cabe a nós não deixarmos que esse potencial murche. O próximo. Agora, algumas atividades, para não dizer que eu não falei, isso aí é uma aula de 2 horas, tá, gente? Então, eu botei os meus dadinhos, jogos com dados, são super práticos, eu tenho uma coleção, isso aí é tudo meu, e a gente pode fazer, mas não vai dar para eu explicar aí como é que faz o dadinho. Vamos para o próximo, mas tem na internet também. Tem esse jogo que é das 4 operações. Pode ir para o próximo, que aqui a explicação eu vou mostrar. Pode ir para o próximo slide. Volta um pouquinho. Uai, volta um, por favor. Uai, não saiu, mas eu tenho aqui o meu. A gente tem a coluna com os números de 1 a 10, e a gente joga com 3 dadinhos.
Você pode fazer esse 1 a 10 no chão, pode fazer em duplinha, e a criança tem que fazer a soma, ou qualquer operação que deu resultado. Para ir na primeira casa, 1. Depois ele tem que ir para o 2. Então, a continha tem que dar 2. Então, ele pode somar, pode dividir. Então, nós vamos ensaiar as operações básicas. Próximo é o jogo da multiplicação, né? E o material dourado, acho que todo mundo conhece, né? A gente tem as dezenas, as unidades, tem inúmeros jogos. Pode fazer bingo, pode fazer o jogo Nunca 10, pode fazer o quadro de unidades, de centenas, milhares, mostrar o material dourado e a criança tem que pôr em algarismo, mostrar o algarismo, ela tem que pôr em material dourado. Então, tem inúmeras possibilidades. O que mais? Pode passar. Aqui é um dominó de tabuada, esse eu mesma fiz, pode passar. Pulou aqui, é um jogo que você põe resultados de tabuada e joga e com 2 dados faz a multiplicação e a criança tem que ir colocando nas casinhas onde deu o resultado. Pode passar, acho que a gente... aqui acabamos, gente. Agora eu só vou falar que nós temos um curso intensivo na BD, que começa em julho, pode passar o outro, e o intensivo 2, que é de oficinas. Então, a gente fala sobre todos os transtornos de aprendizagem, dá um destaque para a dislexia. Eu espero vocês lá. Pode passar o próximo. Eu só tenho a agradecer. Agradecer à secretaria, agradecer a vocês pela companhia. Espero ter contribuído aí, mostrando um pouquinho das características desse transtorno, e eu imagino que vocês convivem aí no dia a dia, e as dificuldades de matemática, porque algumas das questões que eu falei para provas e para atividade em sala de aula ajuda todo mundo, né? Legal, Áurea, obrigado. Nós que agradecemos você por ter aceitado esse convite. Foi uma formação muito rica. As pessoas aqui no chat, nós tivemos um pouco mais de 500 pessoas assistindo ao vivo, e todas parabenizando você pelo trabalho, pela excelente explicação. Então, nós podemos perceber que é um trabalho que envolve empatia, né? A gente precisa ter afeto com esses alunos, ter estratégias para poder minimizar os impactos, tanto que a matemática causa nas questões do medo, mas também na questão de aplicabilidade em relação às operações e ao transtorno em si. Então, nós queremos agradecer muito você. Você deixou aí numa lâmina o seu e-mail. Depois, os professores podem baixar também essa atividade, né, a lâmina, a apresentação, lá no repositório do Centro de Mídias. Esse vídeo também vai ficar disponível para os professores assistirem no momento que quiserem, também no repositório Centro de Mídias. Vivi, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a Áurea, muito obrigada. O pessoal aqui está elogiando bastante, viu, Áurea? E estão pedindo até mais. Eu só queria dizer que a ABD CEDA fica à disposição, lá a gente faz avaliação multidisciplinar, né, que o transtorno específico da descalculia precisa de uma avaliação multidisciplinar. Ai, obrigada. Nós queremos agradecer também toda a produção aqui, se não fossem por eles a gente não conseguiria fazer essa interação, você aí, nós aqui, né, e os professores todos tendo essa TPC maravilhoso. E lembrando que o pessoal da Libra, né? Isso. Indiquem, pessoal, para os professores da sala regular, para eles estarem assistindo, né, Jefferson? Porque isso é um assunto que o aluno está lá na sala, então todos precisam ter conhecimento. Exatamente. Pessoal, só não esqueçam também que estão abertas as inscrições para o curso de Educação Especial, aquele de 75 horas. Quem não fez ainda, é uma ótima oportunidade de fazer. Para quem já fez, indiquem aí para os professores das suas escolas. Agora ele está aberto para todos os quadros da Secretaria Estadual de Educação. Então, quadro do magistério, quadro de apoio e quadro de suporte, tá? Todo mundo pode fazer o curso. Aproveitem, ele é feito para vocês. Um beijo e até a próxima TPC. Até a próxima. Obrigada, Áurea. Obrigado, pessoal. Obrigada.